Olá, boa noite, seja bem-vindo. Esta é a jornada imersiva na prova de título de Medicina de Família e Comunidade. Foi publicado o edital da próxima prova. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade divulgou, conforme anunciado, o edital da prova 35. E eu sou Márcia Moraes, da PrEP Saúde, estou aqui com o Dr. Hércules de Pinho, nosso coordenador médico, o responsável por nosso curso preparatório, curso de tanto sucesso, preparatório para a prova de título de Medicina de Família e Comunidade. E nesta semana nós temos encontro marcado aqui no canal do YouTube todos os dias. Vamos fazer uma jornada imersiva para você entender exatamente os passos para se tornar um médico titulado em Medicina de Família e Comunidade. Boa noite, doutor Hércules, seja bem-vindo. Boa noite. A gente fala que a gente está dissecando o Hulk. Na minha época, na anatomia, né, tinha um cadáver que a gente usava para aprender anatomia, para aprender técnica cirúrgica. Aqui é a mesma coisa, a gente vai dissecar todo o processo de titulação, passando pelo edital, pela inscrição e tudo mais, para vocês saberem de tudo e para ficarem tranquilos para fazer a prova. Exatamente. Então, veja, a prova já tem data, né? Já tem alguns dias até que a sociedade anunciou no seu canal, né? Nas suas redes sociais, que a prova da medicina de família, a prova 35, será realizada no dia 8 de dezembro. De 9 às 14. Exatamente. Sempre? Bom, claro. Horário de Brasília. Prova online, um dos episódios da nossa jornada imersiva é exatamente sobre a prova online, que a gente vai explicar ponto a ponto. No dia de hoje nós vamos fazer uma análise do edital de forma global, passar pelas etapas que você tem de se submeter para se tornar um médico especialista, o cronograma, as datas, quem pode fazer a prova, prazos de inscrição, né, os detalhes do edital. Amanhã nós vamos conversar aqui mesmo no canal do YouTube sobre o currículo, muita mudança, né? Mudanças importantes, pequenas mudanças, mas importantes do ponto de vista da pontuação do currículo. A gente vai dissecar, como disse o Dr. Hércules, né? Cada detalhe da prova curricular que vale 10 pontos, tá bom? A doutora Márcia está dizendo o seguinte, o que você já fez, né? O seu currículo vale ponto, vale até 10 pontos. Você precisa somar 60 para você ter seu título. Então, uma fase super importante é você entender quanto vale o que você já tem, né? Então, os seus cursos, as suas atuações, as suas especializações, existe uma grade que pontua exatamente, que dá um total de 10 pontos no máximo. Exatamente. Então, a gente procura fazer o máximo de ponto possível na prova curricular, né? Porque ela já salvou muita gente, né? São 60 pontos para você ter o seu título. Você pode conseguir seus 60 só com a sua prova objetiva, que são 90 questões, isso é possível, vários e vários alunos nossos conseguem essa proeza, né? Mas tem gente que precisa da composição prova-currículo para chegar, para alcançar os 60 pontos que a MB exige para titulação. Então a gente já respondeu uma das perguntas, né, doutor X? Tem muita gente que ainda tem dúvida, mas quantos pontos mesmo eu preciso fazer para ser titular? São 60 pontos, não é 59,5, né? Tem gente que acha... 59,99 também não passa. Não arredonda nota, então vocês vão ver amanhã quando a gente discutir currículo que tem itens que valem décimos e esses décimos não são arredondados. Então você precisa compor o seu currículo para chegar a uma pontuação máxima, mas nenhum quebradinho é arredondado, tá bom? Então veja só. A gente vai discutir no dia de hoje. E depois que a gente fizer esses 3 eventos, a gente também tem a aula aberta na quinta-feira para você experimentar, né? Degustar a aula, né? Músculo esquelético? Isso, problemas esqueléticos. Problemas músculos esqueléticos, doutor Alexandre Fortes, uma referência nacional nesse assunto. Vai estar aqui com a gente também no YouTube para você assistir, conhecer o nosso método se ainda não conhece, né? Enfim, temos então uma semana intensa para entender sobre o processo de titulação da Sociedade Médica de Medicina de Família e Comunidade, tá bom? A gente conversou aqui e vamos
se apoiar no cronograma, vamos dizer assim, do edital, para a gente ir falando de cada etapa. Pode ser, doutor Hércules? Pode. Dia 30/8 até dia 4/10, abriu as inscrições, fecha no dia 4/10, às 23h59. Exatamente. Então, nós temos data de inscrição, vou descer aqui, esse é o edital, tá lá no site da sociedade, você digitar sbmfc.org, né, .br, você vai achar o edital, tá aqui a prova dia 8 de dezembro de 9 às 14. Quem pode fazer a prova? Necessariamente você tem de ter o seu registro definitivo no CRM, tá? Então, quem tem revalida pode fazer a prova, né? Você já fez o seu revalida, passou, já tem seu registro, vale, e vale inclusive o tempo, né, de experiência que você desempenhou a atividade média no âmbito do programa Mais Médio, por exemplo, né, e não tinha CRM. Então, a lei autoriza você, inclusive, participar da prova de titulação. A sociedade brasileira admitia, mas agora foi regulado por lei. Exatamente. Então, neste item 1.6 está dizendo que você precisa ter o seu CRM, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais dos pré-requisitos. Vamos aqui, né, dentro do cronograma geral do edital, nós temos a abertura de inscrição, começou dia 30, vai até o dia 4/10, 23h59. Posso fazer minha inscrição no último dia, nos últimos minutos? Não recomendamos a ninguém, né, doutora? Falta energia, seu computador tem algum problema. Da hora, dá 23h59, você não clicou em enviar, ou tá todo mundo tentando nos últimos segundos. A gente já teve aluno e notícias de pessoas não alunos também reclamando, não consegui fazer a minha inscrição, na hora bugou o sistema, enfim. Então, não recomendamos deixar para o último dia. Normalmente o sistema sobrecarrega nos últimos dias de inscrição. Então, para quem é nosso aluno, né, nós vamos fazer uma oficina preparatória agora em meados de setembro, vamos definir data e já, na próxima semana a gente já anuncia que dia que vai ser. É uma oficina exclusiva de alunos em que a gente ensina o passo a passo, né, doutor X? Entramos no sistema de inscrição, eu inclusive que faço essa oficina, avaliamos item por item, cada detalhe, para você ter uma ideia, se você escrever assim, diploma Hércules de Pinho, e dá espaço, né? Porque você tem que subir o seu diploma de médico, né, na inscrição, e se ficar o espaço, diploma, espaço, Hércules de Pinho, com espaço, não vai subir o seu arquivo. O nome do arquivo tem detalhes no processo de inscrição, para você ter uma ideia. Não pode ter espaço, né? Ou caracteres especiais, a gente põe tracinho. Mas isso, né, é para a próxima. E é lá, eu já tô aqui dando spoiler. Tô dando spoilers aqui, né? Tô me corrigindo. Mas veja só, é uma oficina importante. Quem é aluno, né, vai poder contar com isso. E você que pode se tornar nosso aluno, vai ter mais uma turma de extensivo na próxima semana. Porque vocês estão vendo aí, ó. Começou a abertura das inscrições dia 30, fecha dia 4, mas a publicação da lista preliminar só sai dia 1º/11. Então, se você não tiver muito seguro, né, das informações que a doutora Márcia vai passar nessa oficina, você vai ter apenas 3 dias, que é a fase de recurso frente à não homologação, para você entender todo um processo que para nós, para os nossos alunos, você entende exatamente nessa primeira fase de inscrição. Olha só, a sociedade não pega a sua inscrição que você fez lá no dia 30 e vai analisando ela, não. Ela vai só analisar depois que fecha o período de inscrições, e ela tem um tempo de quase 2 meses, não, 1 mês completos, né, para te dar uma informação. E a gente trabalha com isso exatamente para que você, né, fique tranquilo, sabendo que pode acontecer alguma coisa, mas são situações em que a gente já domina e já te orienta em relação, se você não foi homologado, em relação aos recursos que você pode prover. O que o doutor X está dizendo? Olha, eu não tenho que esperar a inscrição, a homologação da inscrição para pensar em começar a estudar para a prova. Exatamente.
Porque esse é um erro enorme, porque se é só dia 1º de novembro que eu vou saber se eu estou inscrito ou não, imagina, né, há um mês da prova, vai funcionar isso? Não vai. Então, veja, é preciso que você tenha segurança de que os documentos que você enviou estão corretos, que você atende os pré-requisitos, que mandou toda a documentação do currículo, você vai ver amanhã, né, que tudo é enviado na data da inscrição. Então isso é muito importante, você precisa estar tranquilo, por isso que a oficina preparatória é fundamental. Você que está aí nos assistindo, que é nosso aluno, tá? Não faça a inscrição antes de passar pela oficina, entender todo o processo, organizar os seus documentos, e você que vai ter a oportunidade de se tornar nosso aluno na próxima turma do extensivo, né, que a gente vai lançar na próxima semana, a noite imersiva dia 9, tá bom? Mesmo porque a publicação da lista final dos inscritos homologados acontece exatamente um mês antes da prova. Em um mês você não vai conseguir exatamente estudar ou compreender todo o conteúdo, a não ser que você tenha uma preparação, né, bem fixa, bem firme e anterior. Exatamente. Então vamos lá. Então lá no dia 4 sai a lista de homologados. Se você não aparecer na lista, né, você pode recorrer, tem até o dia 6/11 para fazer o recurso, né? No dia 8/11 sai a lista definitiva com as inscrições homologadas, como disse bem o doutor Edson. E não tem recurso do recurso não, gente. Ou 30 dias aí, né, antes da prova, que será no dia 8 de dezembro. Na sequência vem o período de pré-teste obrigatório. Nós vamos falar disso no nosso 3º episódio da jornada imersiva, porque nós vamos debruçar sobre a prova online, tá? Então, faz parte, é pré-requisito, ninguém faz a prova do dia 8 se não fizer pelo menos um pré-teste obrigatório. O que é pré-teste, doutora Márcia? Pré-teste não é você sentar e fazer prova, né? Mas é experimentar o sistema onde a prova será realizada, né? Então, quem é responsável pelo pré-teste é a mesma empresa que vai aplicar a prova, que é a Educat, né? Uma empresa que já é parceira da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e também é de outras sociedades, né, médicas que fazem prova de título, então já está acostumada com isso e faz parte do processo. Nós vamos falar disso no episódio da prova online, tá? Dia 8, então, prova, né, doutor X? Propriamente, como dia nós 7. falamos. Dia 7 tem simuladão, anota aí. Anota aí que dia 7 de dezembro, começando por volta aí das 8 horas da manhã normalmente, né, doutor X? Não, a gente começa antes. Porque tem toda a preparação, né, pra gente estudar as questões que os nossos professores apostam em temas quentes, né, para serem cobrados na prova do dia seguinte. Então, vocês vão escutar vozes. Reserve a sua agenda para o simuladão de véspera de prova no dia 7 de dezembro. Não está aqui no cronograma, vamos pedir à sociedade para incluir simuladão da PrEP Saúde na véspera da prova no edital, viu, gente? O simuladão, gente, é uma prova. Vocês vão entender. É uma prova simulada com todos os pré-requisitos normais, com os temas mais prevalentes, com os temas que a gente considera quente, com professores habilitados. Eles falam assim, isso aqui não vai cair, isso aqui cai sempre, cuidado com isso aqui. Vocês vão escutar a voz do professor no dia 8, né, de manhã cedo. Não é, vocês não estão tendo surto psicótico. Na realidade é que a gente tem uma aula muito focada, né? A gente tem a discussão das questões, a apresentação do gabarito e tirar as últimas dúvidas. Mas isso é para um próximo evento nosso. Também. Sim, lá na noite de imersão, no dia 9, nós vamos contar os detalhes de tudo isso, tá? O que consiste o curso preparatório, tá? Mas tem muito aluno nosso aqui que está nos assistindo, que vai assistir esse vídeo e já precisa destacar essa data, tá bom? Depois da prova, no dia 9 de dezembro, né, sai o gabarito, a sociedade divulga o gabarito e já a pontuação preliminar, né? Com base nesse gabarito, você tem prazo para apresentar recurso, não é isso, doutor Edson? Exatamente. Começa no dia seguinte. Apresenta o gabarito no dia 9, dia 10 inicia a fase de encaminhar os recursos e dia 12 finaliza até as 18 horas. A gente também faz
uma assessoria em relação a essa fase de recurso. Exatamente, doutor Mas X a gente vai pilota explicar isso. depois também. Doutor X pilota isso junto com os nossos professores, né? Orienta o pessoal que precisa fazer algum recurso, que discorda de alguma questão. É muito comum ter recurso, faz parte de qualquer processo, né, doutor X? E normalmente tem questões anuladas, tem questões com troca de alternativa, então é uma fase importante do processo. E veja que o recurso é só até as 18 horas, então não é até as 23h59. Isso é um ponto importante também do edital, né, doutor X? Exatamente. Depois, no dia 13/1 de 2025, publicação do gabarito definitivo e dos recursos, né? E o resultado final. Exatamente. Agora, a gente só vai entender exatamente a importância daquela oficina da doutora Márcia só no dia 10/2, onde eles vão fazer a publicação preliminar da análise do currículo que você enviou até o dia 4/10. Exatamente. Então, tá entendendo? só lá em fevereiro que a inscrição que você mandou seus documentos do currículo será divulgada a sua nota. Então, durante todo esse tempo, você nem viu falar de currículo ainda, né? Mas você faz o envio disso agora no ato da inscrição. Então, não adianta, se você esquecer alguma coisa para trás, vai ficar sem, não consegue mais enviar nada, tá? Então, tem que providenciar a documentação, nossa mentoria cobra seus documentos, envia os documentos, você fez curso, você publicou alguma coisa, né, que vale ponto, participou de congresso, tudo. Amanhã vamos detalhar tudo sobre o currículo, tá? E aí, outro ponto que é bem importante é que quando publica o gabarito definitivo, dia 13 de janeiro, logo depois aí do Réveillon, né, doutorete, já sai a lista dos aprovados sem necessidade de currículo. Então, quem passar direto, já na minha época falava assim, passei direto. Passar direto. Sem recuperação. Sem recuperação, sem currículo. Quem passa sem currículo? É só quem fez 60? Não, é quem fez 56 ou mais, né? Mas nós vamos explicar isso depois, né? Vamos explicar, mas eu já estou adiantando para vocês entenderem como é que é a dinâmica da prova. Porque para ser homologado, você precisa ter 4 pontos. Por quê? Porque você tem que ter 48 meses de experiências, no mínimo. Se você tem 48 meses de experiência, você tem 8 semestres. 8 semestres de experiência, meio ponto cada semestre, você tem 4 pontos obrigatoriamente. Sendo assim, você que fizer 56 ou mais em 90, você já sai seu nome na primeira lista. Então, você não precisa esperar resultado de currículo. Você já pode começar, inclusive, a emitir o seu RQR. Na última turma, a maior parte dos nossos alunos foi nesta leva, né? Passou direto, né? Mas tem a outra leva que precisa de currículo, problema nenhum também, avalia o currículo sai... 50 ou mais, né? Ou seja, de 50 a 55 vai para a análise. Boa, porque precisa ter pontuação mínima, tá? Então a prova ela é 90 questões, 10 mais 80, né? Prova objetiva 80, prova teórico-prática 10, né? 90 questões ao todo, você precisa ter 50 somando as duas notas, ok? E mais a sua nota de currículo. Por que 50? Porque você pode ter no máximo 10. 10 de currículo. Então, 50 mais 10, 60, que é a pontuação da MB, ok? Se tirar menos de 50, nem que você tenha 10 de currículo, você não alcança 60. Se tiver 49,9, não vai acontecer, né? Não acontece, porque vale 49, um ponto. Vale um ponto. 49 não arredonda para 50. Não adianta, então ficou... Infelizmente não será dessa vez, né? 11/2 começa recurso de currículo, 12/2 termina recurso de currículo e 21 de fevereiro termina o resultado final, né? Vamos dizer assim, já com a análise de currículo pós-recurso, vamos dizer assim. Quando a doutora Márcia fala assim, agora não vai dar mais tempo, não deu certo, não vai funcionar, me dá até uma dor no coração. Porque o investimento, gente, vocês estão vendo que foi feito lá no dia 30. Olha só, vocês fizeram um investimento no dia 30/8. Vocês passaram por todo esse processo de análise, de estudo, para fazer a prova no dia 8, para sair o resultado, o primeiro resultado no dia 13 de janeiro. Então é passar, é focar, é estudar, tem que estudar, né? Ninguém passa sem estudar.
Porque o pessoal tem comprado o curso da gente, fala, não, eu vou comprar o curso da pré porque tem uma taxa de aprovação acima de 90%, eu vou passar. Não funciona assim. A gente te dá uma trilha, né? Passe por aqui, ande por aqui não precisa, aqui precisa, foque aqui para você ter um aproveitamento de 90% e não perder esse investimento em tempo, dinheiro. Isso. E você paga a sua vida, né? Eu falo que ter a titulação, ter seu RQE, ter seu diploma, né? É um investimento muito grande em tempo, em abordagem familiar, né? Você deixa a sua família para fazer um certo objetivo. Mas a gente sabe que o médico é extremamente focado. Sem dúvida. E a gente aumenta o seu foco, né? Porque a mentoria fica atrás de você, eu fico, os professores ficam, tem aula ao vivo, os professores, olha, cuidado com esse tema, olha, estude mais isso aqui. Essas aulas também ficam gravadas, né? Exatamente. Que sempre o pessoal faz. Exatamente. Nós vamos ter mais uma turma do extensivo. Tem gente estudando há mais tempo. Nós ofertamos o curso o ano inteiro, gente. Então, você escolhe a hora de entrar, né, doutor Edson? Às vezes é a hora que a pessoa pode também, né? Olha, eu me programei na próxima turma eu entro. Pronto, né? A gente, quando entende que não é possível a pessoa percorrer o curso extensivo, a gente suspende o extensivo, né, doutor Edson? Isso é importante dizer. Porque as pessoas pensam, eu dou conta. Se tiver perto da prova, mesmo o extensivo tendo acesso até dezembro de 2025, a gente não vende, a gente não faz matrícula no extensivo, exatamente porque a gente sabe que se você tiver, eu quero fazer a prova de dezembro, não, extensivo você não consegue consumir. Da mesma forma que a gente não vende o simulador de véspera. Não tem sentido, né? A pessoa não percorreu junto com a gente, né? Não seguiu a mesma trilha. Não tem sentido ela fazer, vai ficar igual um peixe fora d'água. Exatamente. Então, veja só, você que não se inscreveu ainda para a prova, está decidido a fazer a prova, quer estudar de maneira direcionada, vamos abrir as matrículas no dia 9 de setembro, e você tem total condição de assistir o conteúdo já divulgado, você vai ter acesso ao livro didático personalizado, você vai contar com a mentoria de inscrição, vai participar da oficina preparatória para a inscrição, enfim, você está no tempo, né, doutora? Exatamente. O pessoal do extensivo, do super intensivo, não tem isso. Não tem. Quem faz super intensivo é 30 dias antes da prova, então é lá em novembro, tá? É um curso para quem de alguma forma, né, não conseguiu entrar no extensivo pelo motivo que for, e aí quer revisar e tudo, e aí é super intensivo, mas é lá nas vésperas, né? 30 dias de véspera aí da prova, ok? Então, quem pode fazer essa prova, doutor Hércules? Você está falando pré-requisito? Pré-requisito. 48 meses atendendo a atenção primária, todas as faixas etárias durante 40 horas semanais, é isso? Exatamente. Então, ou você tem residência, né? Residência também você pode fazer a prova. Que é outro assunto que depois a gente aborda, né? Pois é, mas é um dos pré-requisitos. Não é comum, né, a pessoa fazer residência e prova de título, mas quem tem os dois, né, conta com uma diferencial importante em editais de concursos públicos, por exemplo, porque tem residência mais prova de título, né, pontua, às vezes até equivalente, né, 10 pontos em um, 10 pontos em outro. Vou dar um exemplo da tutoria no programa Mestre pelo Brasil. Você era pontuado lá com residência, 50 pontos, e também com titulação. Então você saía com 50 pontos na frente dos seus concorrentes, vamos dizer assim. Exatamente. Então, é um dos pré-requisitos. Tem residência em medicina de família? Pode fazer a prova. Né? Ou não tem residência em medicina de família, mas tem experiência, atuando como médico na atenção primária, atendendo todas as queixas, todas as faixas etárias, com 40 horas semanais pelo menos, registrados no CNES. Né? Se tiver 30. Que é o preferencial, né? Se você tiver 30, aí você tem que somar meses, né? No 40 horas, 48 meses. Proporcionalmente. Se você tiver 20 horas, é a metade de 40, você não são 48 meses, será 96, né? O dobro do tempo necessário. Então, existe, né? O edital admite esse tempo proporcional, né? Você vai ver aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, item 3.7, né, 40, 30 e 20, tá? O registro preferencial para comprovar a experiência é o CNES, tá? Se você quiser saber, né,
sobre o seu QNES, está tudo registrado, você pode entrar no nosso site e pedir a análise do seu QNES, tá? A gente faz a análise para você. Este é o link para baixar o relatório de experiência, o edital está pedindo em Excel, preste atenção nisso, né? Já pediu de outro jeito, de outras vezes, e agora está pedindo em Excel de maneira, inclusive, formal, negrito aqui, né? Então tem que baixar o arquivo da planilha lá no site do QNES. Ah, não tem o registro completo no QNES. Você pode apresentar uma declaração de exercício conforme o item 3.6, tá? Então, é possível comprovar a experiência de outra forma também. O nosso aluno que passa pela mentoria, ele recebe inclusive o modelo dessa declaração para você conseguir junto ao seu contratante, prefeitura, né? Clínica, onde for. Doutora Márcia, eu vou fazer 48 meses no dia 4/10, que é o último dia de inscrição. Eu não apareci no QNES de outubro, faço ou setembro, né? Mesmo setembro não vai estar. Não vai estar no QNES. Então, você precisa comprovar esse mês de atuação com declaração. Por quê? Porque o QNES tem um delay, né? Então, quando for fazer a inscrição agora, né? Tá aberta a inscrição, né? Basicamente o mês de setembro inteiro, você vai contar com registro no máximo de agosto. Mas pode ser que o mês de setembro seja importante para você. Ou o mês de outubro, como disse o Dr. Hércules, né? E aí você precisa de declaração, porque vai que nós temos um aluno, por exemplo, que falou, olha, eu preciso de setembro para completar mais um semestre vale meio ponto, então vale a pena você pegar a declaração constando o mês de setembro para você conseguir alcançar mais um semestre ou atingir os 48 meses, né, Dr. Hércules? Então, é importante essa declaração para comprovar períodos não registrados no QNES e também para alcançar, né, esse pré-requisito ou mais um semestre referente vale meio ponto, né? No currículo nós vamos detalhar isso amanhã com mais clareza, né? Todos os itens do currículo, ok? Então, nós já falamos do período de inscrição, de 30/8 a 4/10. É uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Esse 3.8, volta lá. Ah, eu fiz uma especialização em saúde da família, em medicina de família. Ele é pré-requisito para o exame de suficiência? Não, ok? Nem os programas de residência médica não credenciados. Exatamente. Então, essa pergunta aqui é recorrente. Ah, eu já fiz o curso. Eu já fiz no Mais Médico. Confunde curso de especialização com especialidade médica, Isso, né? Curso de especialização é aquela pós-graduação 360 que é 40 horas. Né? De cursos do Mais Médico e outras tantas, né? Que faculdades particulares e públicas ofertam, né? De curso de especialização, mas isso é só uma pós-graduação lato sensu, né? Não é uma titulação médica, ok? Mas o que, doutora Hércules? Depois eu até mando um textinho aí separando o que é certificação, área de atuação, pós-graduação, titulação, residência médica, mas deixa para depois. Aqui, pessoal, nesse processo de inscrição, este item é o item que será dissecado de verdade na oficina preparatória para a inscrição, né, Toretes? Eu ensino até a fazer a foto 3x4 usando o celular, né? Para você atender todos os detalhes do edital, né? Extensão de arquivo, peso de arquivo, como é que você salva, olha os caracteres especiais aqui. Extensões admitidas, tamanho máximo, né? Detalhes que são importantes, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o investimento, tá? Quanto custa para fazer a prova? Como é que você... O que você tem de pagar para a sociedade para poder fazer a prova? Primeiro, você precisa fazer a sua inscrição na prova. Tem custo? Tem custo, né? Depois você emite o seu título pela MB. Tem custo? Tem custo, né? O que está de graça é só o RQE, né, do CRM, né, doutor? Mas... Isso tudo implica aqui na hora da inscrição, tá? Faz diferença lá na frente. Nós vamos explicar... Vocês entenderem como... Preste atenção, porque senão você fica achando que depois eu vejo se eu me associo, né? Aí você vai descobrir lá na frente que se você tivesse associado, se você tivesse associado, você teria tido desconto, tá? Então, primeiro a gente já vem falando com os nossos alunos, também já falamos em outras lives, no nosso Instagram também tem muita informação sobre isso, que normalmente a Sociedade de Medicina de Família valoriza quem se associa antes da publicação do edital, né, doutora? Só que isso já foi, né?
Quem se associou antes do dia 30 de agosto, né, ó, até a data de início de prazo de inscrição, portanto, antes do dia 30 de agosto, paga R$ 600. Vou começar pelos ex-residentes aqui, que é 400, né? A condição mais atrativa é para eles. Ex-residentes, 400. R$ 600 se você se associou à sociedade antes do início das inscrições. Se você não se associou ainda, 850. Quanto é para se associar? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui, ó. Tem. Ó, para se associar à sociedade, eu estou no site da sociedade, lá em Associe-se, ó, se eu subir aqui, ó. Aí tem, inclusive, aqui alguns critérios, tá? Para você se associar, quais as vantagens. Meu mouse tá dando tilt aqui. Opa, passou. Aí, tá vendo? Então, eu tô no site da sociedade, ok? Você clica em Associe-se, aqui são os benefícios, ó, você vai avaliar todos eles, tá? Nós estamos focando aqui na questão da inscrição, mas tem outros, tá? Olha lá. Qual que é o valor? Pagamento a partir do dia 1º de fevereiro, R$ 480 para médico formado, que é o caso, né? A não ser que você seja médico residente, mas aí é outra coisa aí, você estaria em curso na residência, né? Dificilmente você estaria fazendo prova de título, mas os valores são esses, tá? A maioria de vocês se enquadra aqui em R$ 480. Vou voltar para o meu edital. Então, se você fizer agora, 850 inscrição mais 480, ok? Para associados da AMB Adimplentes, cada estado tem uma associação médica que tem o seu valor de anuidade. Procure o seu estado para saber, tá? Ah, mas por que eu vou fazer associação da AMB se associar à sociedade é mais barato? Qual a diferença? Você vai fazer sua conta, sua matemática, tá? Quando você é associado à AMB, lá na frente, na hora de emitir o seu título, você também tem desconto. Então, você soma o custo que você vai ter com a inscrição, mais o custo que você vai ter com a emissão do título, ok? E aí, vê o que é mais atrativo para você. Tá? 930 se você for sócio da AMB, 1.400 se você não for sócio. Pois é o preço então, que paga quase AMB. R$ 500 de diferença se você não for associado. Lá na frente, quando você for emitir o título. Passou na prova lá em janeiro, né? Saiu na primeira lista em janeiro, saiu na segunda lista em fevereiro, tá? Se você não for associado, R$ 1.500. Aí você avalia o que você vai fazer, tá bom? Então, valor sem associar ninguém, R$ 1.500. Se você for ex-residente ou preceptor, né? Não, ex-residente não. Se você for preceptor da residência, 20% de desconto em qualquer destas circunstâncias ali, tá bom? E só lembrando, né, gente, que essas taxas de 400, 600, 850, 1.100, 1.500 são uma das mais módicas, né, vamos dizer assim, das sociedades, tá? Exatamente. Então, tem que entender esse processo também. Tem sociedade que aqui no final é R$ 4.500 para fazer uma prova para não associados e prova online, tá? Isso mesmo. Então, pessoal, olha só, tô passando rápido aqui porque eu tô avaliando, né, como a gente vai falar da prova online, como a gente vai falar do currículo na jornada imersiva, tô aqui considerando, doutor Ex, que os pontos mais relevantes, de modo geral, sobre o edital, a gente já abordou. O que é que você acha? Também é, só tem que chegar no finalzinho, então, pré-teste, nós vamos abordar Nós depois. vamos falar no dia da prova online, exatamente. Quanto tempo você precisa ficar. Equipamentos também. Equipamentos, tudo prova online. Aliás, a gente faz também uma oficina para os nossos alunos, explicando sobre o pré-teste, como é que você instala o software da prova no seu computador, requisitos mínimos da sua máquina, tá? A gente faz o que a gente chama de mentoria. E a mentoria nossa é sobre todas as fases da prova, não é só da inscrição, né? É inscrição, recurso, prova online, pré-teste, recurso pós-gabarito, recurso de currículo, enfim. E inscrição propriamente, a gente faz uma estimativa da sua nota, né? Claro que quem dá a nota é a banca, né, da sociedade, mas a gente faz uma estimativa com base nos seus documentos, né? Você precisa se assegurar de que vai subir os documentos direitinho, né? Mas para isso a gente também faz a oficina, né? A prova nós vamos detalhar então como será a prova, normalmente como é que funciona, né? A prova online.
tá? Os critérios e tudo, currículo nós vamos falar no próximo episódio da jornada imersiva, tá bom? Eu acho que é isso, porque o resto nós vamos falar nas próximas, né, Ana? Exatamente. A gente preparou uma semana para a gente extenso cuidar, né, dos assuntos e para fazer mais sentido, para ser coerente com vocês, para não ficar cansativo também, tá bom? Mas vai ficar aqui gravado no canal, se precisar você volta, assiste de novo, tira dúvida, né? Porque a gente sabe que mesmo quem lê, e olha que todo mundo, né, a maior parte não lê o edital. Mas mesmo quem lê fica com dúvida. Mas a gente está acostumado, já é o 8º concurso que a gente prepara para a prova. Então a gente lê edital milhares de vezes, né? Cada edital, para ver cada detalhe, ver o que a gente precisa passar para o nosso aluno, o que mudou, né? A gente cuida de tudo isso, tá bom? Porque então, se a gente mesmo que abra, né, vamos dizer assim em português, a gente tem uma dificuldade para entender esses editais, né? Mais da área jurídica aí, como a doutora Márcia já milita, e o pessoal que fala outra língua, principalmente espanhol, realmente tem muita dificuldade, mas é uma questão de linguagem mesmo. Semântica, né? Mas enfim, a gente então está com vocês por aqui no canal do YouTube, exatamente preparamos essa semana toda para você entender esse processo, conhecer um pouco mais da Prep Saúde, do processo de titulação e ter a oportunidade de estudar com a gente também. Tá bom? Vamos finalizar porque eu tô ficando sem bateria. Isso também é um aviso para vocês na hora que for fazer a prova, a gente vai falar sobre isso também. Exatamente, muito cuidado com isso, tá bom? Com a bateria do seu computador. Exato, muito obrigada pela atenção, convido a assistir os próximos episódios da Jornada Imersiva, prova de título 35. Uma boa noite e até mais. Tchau, tchau, doutor Hércules. Prep Saúde, transformando vidas.